Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. E como você chegou até essa mensagem? Ou como essa mensagem chegou até você? Espero que ela venha como uma resposta para as perguntas que você tem feito a Deus. Eu oro para que Ele me use como um instrumento, como um canal para a resposta que Ele quer te dar no dia de hoje. Eu digo isso porque eu sou uma pessoa que faço muitas perguntas para o Senhor. Eu pergunto sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o tempo, sobre discernir tempos. Eu falo muito sobre isso, a importância. E eu pergunto ao Senhor qual é o meu tempo, em que fase da minha vida eu estou vivendo. E é uma ótima pergunta para você fazer para o Pai. Porque você precisa discernir se você está numa fase que está avançando, ou se você está numa fase em que está sendo treinado por Deus, ou você está numa fase em que precisa retroceder para depois avançar. Tem tudo isso. Então, se você é uma pessoa que pergunta muito para Deus, peço a Ele para que eu seja uma resposta para a sua vida. Uma criança é dessa forma que ela se relaciona com os pais. E é assim que você se relaciona com o Senhor também. Isso cria um diálogo, isso cria intimidade. Eu falo porque a minha filha está numa fase onde ela faz muitas perguntas. E isso cria uma harmonia, isso cria um relacionamento entre a família. E o Senhor deseja que seja assim com Ele, porque Ele, no tempo certo, na hora certa, Ele vai responder às suas perguntas. Às vezes, o Senhor precisa me lembrar de qual pergunta Ele está me respondendo, porque eu faço tantas. E às vezes Ele me lembra, ei, isso é a resposta para aquela pergunta que você me fez. E isso é tão lindo, porque mostra sim que Ele recebe todas as nossas perguntas, por mais simples que seja, por mais inocente, por mais que pareça boba para nós, mas para Deus é um motivo dele se relacionar com a gente. Isso é maravilhoso. Então faça perguntas para o Senhor. Pergunte sobre a sua vida, sobre o seu futuro, sobre a sua família. Faça perguntas, experimente. Tenha essa experiência. Amém? Vamos lá. E hoje tem tudo a ver com a mensagem. Isso é muito lindo. Porque tem tudo a ver com a mensagem que eu vou trazer para você hoje. E espero que seja já uma resposta também para alguma pergunta que você fez ou que fará para o Senhor. Eu quero trazer para você Mateus 18, versículo 1. Mas eu também vou ler Marcos e vou ler Lucas, porque narra a mesma história, só que dá algumas informações a mais, que é onde a gente vai entender. Olha só, Marcos capítulo 18, versículo 1 diz assim: Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Mas essa pergunta não veio do nada, não surgiu do nada. E eu quero mostrar para você como que essa pergunta surgiu. Marcos capítulo 9, versículo 33, que diz assim. Vamos lá. Marcos diz assim: E chegaram a Cafarnaum quando ele estava em casa. Jesus, no caso. Perguntou-lhes, Jesus pergunta para os discípulos: o que vocês estavam discutindo no caminho? Ei, havia uma discussão no caminho sobre aquela pergunta que eu falei para vocês. Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. E em Lucas vai dizer assim: começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, nós vamos voltar para Mateus para trazer a resposta de Jesus, porque aqui Jesus deixa bem claro quem é o maior no reino dos céus. Então os discípulos estão discutindo entre eles quem deles seria o maior. Sabe por que os discípulos fazem isso? Porque para eles, no mundo, que o reino, eles estavam achando que o reino de Jesus seria aqui no mundo. Mas no mundo, o maior é quem manda. E Jesus vai nos mostrar diferente.
No mundo, o maior é quem é reconhecido, quem tem poder, quem tem status, quem tem influência. Esse é o maior no mundo, não é verdade? Mas vamos analisar a resposta de Jesus. Chamando uma criança, porque Jesus ensina na prática, eu acho lindo isso. Jesus chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças. Eles andavam com Jesus, eles estavam com Jesus, eles aprendiam de Jesus, mas não eram convertidos. Você percebe isso? Porque o Jesus diz: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam. Porque uma pessoa convertida jamais discutiria entre eles quem seria o maior. Eles estavam convencidos. Eles estavam se achando, querendo discutir qual deles seria posto num lugar de destaque. Quem deles sentaria à direita e à esquerda, porque você percebe isso também, quando os irmãos a mãe dele chega até Jesus dizendo: coloca o meu filho um do lado do seu direito e o outro da sua esquerda, porque eles pensavam que seria um reinado terreno, mas o reinado do Senhor era eterno, não terreno. E aqui o Jesus está dizendo: jamais, se vocês não se tornarem como uma criança, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus está dizendo nem que eles seriam maior, mas de fato nem eles entrariam no reino. Quem dirá ser o maior? E Jesus está dizendo, dando a resposta. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Porque no maior do reino é quem serve. O maior no reino é quem é humilde e quem confia no Pai. E eu vou te dar um exemplo, o exemplo do menino. Porque quando Jesus chama essa criança, ela vai. Ela confia que Jesus não vai fazer nada contra ela. Ela simplesmente se entrega a Jesus, ela confia. Por isso que Jesus compara uma criança, ele chama e ela vai. E ela vai com humildade, ela vai confiando em Jesus, ela vai com o coração puro. Por isso que Jesus nos compara. Ei, você quer ser o maior no reino? Seja como uma criança. De fato nem entrar no reino você não vai entrar se não for como uma criança. E o que é ser como uma criança? Eu quero trazer para você que é ser humilde, é depender de Deus, é ter pureza de coração e ter uma fé simples. Porque você ser humilde, você não vai se achar superior aos outros, que era o que os discípulos estavam praticando, achando superior um ao outro. Depender do Senhor é reconhecer que tudo vem dele, que você depende dele, que você pode confiar nele, como essa criança confiou em Jesus. E a pureza de coração não é agir por vaidade, por interesse, que era o que os discípulos estavam pensando, em status, em destaque, em influência, em poder. Ei, é você ser puro de coração, ser humilde, é ser como uma criança. Aí sim, esse é o maior no reino dos céus. E Jesus deixa isso bem claro, porque precisava ser tratado isso com os discípulos. E você percebe que com o tempo, eles realmente se convertem, se tornam humildes, se tornam pessoas de coração pura, genuíno, sincero. Eles se tornam pessoas dependentes do Senhor, porque você percebe que quando Jesus morre e Jesus ressuscita depois e vai para o Pai, eles são totalmente dependentes do Senhor, porque o Espírito Santo começa a conduzir o caminho deles. Vá para ali, desça para este lugar, vai à casa de fulano porque eu quero salvá-lo, faça isso. Totalmente dependentes do Senhor, eles se tornaram como uma criança, como uma criança.
E Jesus ensinou e eles aprenderam. Isso que é bonito. Jesus era um mestre, rabi, como eles chamavam, mestre paciente, porque Jesus tinha maior prazer, paciência e humildade em ensinar estes homens. E assim como estes homens agiram, às vezes nós agimos também pensando que para o Senhor, para ter destaque para o Senhor, eu preciso fazer coisas grandiosas, eu preciso chamar a atenção, eu preciso ter muita influência. Isso não é verdade, meu irmão. O maior para Deus é você estar buscando a Ele com um coração sincero, buscando servi-lo, porque servir a Deus sim é ser maior no reino. Jesus, ele veio servir a vontade do Pai. Jesus, até mesmo no dia da sua morte, ele serviu, ele cingiu-se com um avental e foi lavar os pés dos discípulos pouco antes de morrer. Ele não deixou ser servido, mas ele serviu. Ele serviu na cruz do Calvário para toda a humanidade, para trazer salvação para aqueles que creem, Então é isso. Jesus mostrou que ele é o maior no reino, porque ele serviu. E se você quer se tornar maior no reino, seja humilde, seja servo, seja como uma criança. Isso sim, porque muitos de nós pensamos que fulano era grande aqui na terra. Quando chegar no céu vai ser grande também. Lá é diferente. Lá é regido de outras leis. Lá é o que Jesus está ensinando, maior é ser como uma criança. Nós temos essa mentalidade do mundo, porque nós somos pessoas que vieram de uma geração onde o homem e a mulher caiu, teve a queda do homem e da mulher. Então nós temos uma mentalidade de mundo. Mas a mentalidade de reino é diferente, onde nós precisamos aprender com Jesus, porque Jesus já ensinou, já está aqui. É isso, e quando você tiver alguma dúvida, busque na palavra do Senhor, porque ela é a resposta para a sua vida. E é isso, você vai se tornar grande diante dos olhos do Senhor, você servindo a Ele, sendo humilde, sendo como uma criança, dependendo dEle totalmente. A criança, ela depende da gente, ela depende para comer, para vestir, para ir, para vir. Ela é totalmente dependente, ela confia. Se você colocar uma criança em uma certa altura e pedir que ela pule, ela vai pular. Ela confia que você jamais vai deixar ela cair. É isso que você precisa olhar para Deus e confiar de que se Deus está dizendo, venha que eu te seguro, venha que eu te garanto, venha que eu vou te ajudar, venha que eu vou fazer. Vai, meu irmão, vai, minha irmã, porque esse Deus, ele é digno de confiança, ele não falha, ele é confiável, ele é sincero, ele é justo, ele é fiel. Se ele está dizendo para você, pode vir que eu estou com você, vai na fé, vai com ele, mas tenha certeza que é o Senhor que está dizendo. Pergunte a Ele, peça a Ele que te dê um sinal, peça a Ele que te visite em sonhos, peça a Ele que te responda. Se você está precisando somente de uma resposta para se mover, se você está precisando de uma resposta para decidir, pergunte ao Senhor, peça a Ele um sinal e que Ele vai te confirmar. Amém? Ele vai te mostrar na prática. Jesus mostrou na prática para os discípulos quem era maior no reino. Então eu espero que a tua resposta esteja respondida no dia de hoje ou nos próximos dias, que o Senhor venha responder a tantas perguntas que você tem feito a Ele. Amém? Vamos ficar com essa palavra maravilhosa no dia de hoje? Vamos orar, vamos dar graças ao Pai e pedir que venhamos tornar como uma criança pura de coração, totalmente dependente do Senhor, uma criança que seja humilde, que seja pura. Vamos buscar isso em Deus, porque humanamente é difícil, porque vivemos tantas coisas, passamos por tantas decepções, e a gente acaba pegando essas decepções e transferindo para Deus.
Você acredita que tem pessoas que têm dificuldade de chamar Deus de pai, porque a referência dela de pai no mundo não foi boa? O pai foi um pai que espancava, o pai foi um pai que abusava, o pai foi um pai que a abandonou. Então ela não consegue nem olhar para Deus e chamar ele de pai, porque este nome pai feriu a alma dela. O pai não supriu, o pai fez mal para ela enquanto deveria protegê-la, guardá-la, provê-la, e não fez. E quando ela olha para Deus, ela tem dificuldade de chamar de pai. É isso que o diabo tenta fazer com a nossa mente. Ei, quantas pessoas te decepcionaram? Quantas pessoas que você confiou, que você abriu seu coração, abriu seus projetos e te traiu. E hoje você não consegue confiar em ninguém, até mesmo em Deus. Você acha que Deus não se importa com você? Ele se importa. A pessoa que quer que você pense assim é o inimigo da sua alma. Não faça isso, deposite, seja como uma criança. Viva como uma criança na dependência do Senhor no dia de hoje. Amém? Vamos orar para que Deus possamos chamá-lo Ele de Pai, nosso Pai Celestial. Amém? Digno de confiança, digno de total dependência. Você pode depender dEle. Ele não vai te abandonar. Ele não vai te deixar passar necessidades, não vai. Coloque a sua vida nas mãos dEle. Amém? Pai, damos graças ao Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor tem se revelado a nós. Obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua alegria, obrigada pela tua paz, obrigada pelo teu alimento espiritual, obrigada por Jesus Cristo. O Senhor deu Jesus Cristo em favor de nós, da nossa salvação, de unirmos ao Senhor, de nos sermos chamados de filhos, tudo isso graças ao teu Filho amado Jesus Cristo. Pai, hoje aprendemos mais uma vez, na prática, que Jesus ensinou os discípulos que para ser o maior no reino, precisa ser como uma criança. Mas muitos aqui têm a dificuldade de se tornar como uma criança, porque tiveram a sua confiança abalada. Pai, tiveram o seu coração ferido, tiveram a sua alma, Senhor, ferida. Mas, Senhor, o Senhor é o Deus que restaura todas as coisas, restaura o coração deste meu irmão, desta minha irmã, restaura a mente deles, em nome de Jesus Cristo, para que eles possam olhar para o Senhor e dizer: o meu Deus é digno de confiança, o meu Deus é digno, sim, de total dependência, eu dependo de Ti. Que eles venham dizer isso para o Senhor no dia de hoje: eu dependo de Ti, ó Pai, eu dependo de Ti para comer, eu dependo de Ti para viver, eu dependo de Ti para levantar e para me deitar, eu dependo de Ti para trabalhar, para trazer o sustento para minha casa, eu dependo do Senhor em todas as áreas da minha vida. Senhor, a Tua palavra diz que se o Senhor não guardar a nossa casa, em vão, vigia as sentinelas. Senhor, não importa se a gente vigia, mas principalmente precisamos que o Senhor guarde a nossa casa. Isso é dependência do Senhor, isso é depender de Ti, depender que o Senhor guarde enquanto estamos dormindo, guarde enquanto estamos ausentes, guarda enquanto estamos dispersos, distraídos com alguma coisa. Isso é depender de Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, se revele desta forma ao meu irmão, à minha irmã, como Pai protetor, como Pai provedor, como Pai que ama, como Pai que perdoa, como Pai que ensina, como Pai que corrige. Em nome de Jesus Cristo, é assim que queremos ser, filhos dependentes de Ti. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, revele-se a eles, traga a resposta que eles têm perguntado ao Senhor. Traga, meu Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, responde aos Teus filhos, em nome de Jesus. Assim como Jesus não deixou que os discípulos tivessem dúvidas, mas Jesus respondeu a perguntas dos discípulos,
Responda a pergunta deste meu irmão, dessa minha irmã no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor fale ao teu coração. E se essa mensagem falou, compartilha. Compartilha com outras pessoas. Se inscreva neste canal. Traga mais pessoas para se inscrever. Curta, comente. Que o Senhor te abençoe. Abençoe ricamente, poderosamente, abundantemente, todos os dias da sua vida e da sua família, até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. E até a próxima mensagem, se Deus quiser.